Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 14 de setembro de 2019. Sobrecarga da Terra 2019. Planeta atinge esgotamento de recursos naturais mais cedo em toda a série histórica. O planeta Terra atingiu na segunda-feira 2907 o ponto máximo de uso de recursos naturais que poderiam ser renovados sem ônus ao meio ambiente. Em 2019, a humanidade atingiu a data limite 3 dias antes que em 2018 e mais cedo do que em toda a série histórica, medida desde 1970. Isso significa que, a partir de agora, todos os recursos usados para a sobrevivência, água, mineração, extração de petróleo, consumo de animais, plantio de alimentos com esgotamento do solo, entre outros pontos, entrarão em uma espécie de crédito negativo para a humanidade. A estimativa é da Global Footprint Network, organização internacional pioneira em calcular a pegada ecológica, que contabiliza o quanto de recurso natural é usado para as necessidades de um indivíduo ou população. De acordo com a organização, 60% da pegada ecológica da humanidade é causada pela emissão de carbono. Emissões globais de CO2 crescem e atingem maior alta da história, diz estudo sublinhar que não podemos usar 1,75 terras por muito tempo quando só temos uma. É simplesmente reconhecer o contexto da existência humana, disse Mathieu Kernagel, co-inventor da pegada ecológica e fundador da Global Footprint Network. O planeta entrou em déficit de recursos naturais em 1970. Desde então, a humanidade tem consumido mais do que o planeta consegue se regenerar. Nos últimos 20 anos, a data limite tem chegado o mais cedo. Os custos deste excesso estão se tornando cada vez mais evidentes em todo o mundo, sob a forma de desflorestação, erosão dos solos, perda de biodiversidade e acumulação de dióxido de carbono na atmosfera, levando a alterações climáticas e a secas, incêndios e furacões cada vez mais graves, diz a organização. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona sobre a necessidade da destruição. 728. A destruição é uma lei da natureza. E necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso aqui chamais destruição não é mais que transformação, cujo objetivo é a renovação e melhoramento dos seres vivos. 728. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais. As criaturas de Deus são os instrumentos de que ele se serve para atingir os seus fins. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si com o duplo objetivo de manter o equilíbrio da reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e de utilizar os restos do invólucro exterior. Mas é apenas o invólucro que é destruído, e esse não é mais que acessório, não a parte essencial do ser pensante, pois este é o princípio inteligente indestrutível que se elabora através das diferentes metamorfoses por que passa. 735. Que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança, da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir, sem utilidade. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais não destroem mais do que necessitam, mas o homem, que tem o livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois nesses casos ele cede aos maus instintos. Rodolfo Caligari, em seu livro As Leis Morais, esclarece que, embora nos custe compreendê-lo, a destruição também se constitui lei da natureza, cumprindo um sábio desígnio providencial. Já foi dito que a vida orgânica é indispensável à evolução dos seres, e daí haver Deus estabelecido as leis de reprodução e de conservação com o fim de, por meio delas, assegurar o desenvolvimento do princípio inteligente que nele se elabora.
Pois bem, a lei de destruição é, por assim dizer, o complemento do processo evolutivo, visto ser preciso morrer para renascer e passar por milhares de metamorfoses, animando formas corporais gradativamente mais aperfeiçoadas, e é desse modo que, paralelamente, os seres vão passando por estados de consciência cada vez mais lúcidos, até atingir, na espécie humana, o reinado da razão. De start, em última análise, a destruição não é mais que uma transformação que tem por finalidade a renovação e a melhoria dos seres vivos. A parte essencial dos seres, lembram os luminares da espiritualidade, não é o envoltório físico, mas o elemento anímico que o impulsiona, elemento esse que, sendo também imortal nos animais, retorna ao palco da vida terrena para a continuação de sua jornada progressiva, como ocorre com todas as criaturas de Deus. Sob outro prisma, ao se destruírem uns aos outros, pela necessidade de se alimentarem, os seres infra-humanos mantêm o equilíbrio na reprodução, impedindo-a de tornar-se excessiva, contribuindo, ainda, com seus despojos, para uma infinidade de aplicações úteis à humanidade. Restringindo o exame desta questão apenas ao procedimento do homem, que é o que mais nos interessa, aprendemos com a doutrina espírita que a matança de animais, bárbara sem dúvida, foi, é e será por mais algum tempo necessária aqui na Terra, devido às suas grosseiras condições de existência. À medida, porém, que os terrícolas se depurem, sobrepondo o espírito à matéria, o uso de alimentação carnívora será cada vez menor, até desaparecer definitivamente, qual se verifica nos mundos mais adiantados que o nosso. Aprendemos, mais, que em seu estado atual o homem só é escusado dessa destruição na medida em que tenha de prover ao seu sustento e garantir a sua segurança. Fora disso, quando, por exemplo, se empenha em caçadas pelo simples prazer de destruir, ou em esportes mortíferos, como as touradas, o tiro aos pombos, etc., terá que prestar contas a Deus por esse abuso, que revela, aliás, predominância dos maus instintos. No que tange aos flagelos naturais, como as inundações, as intempéries fatais à produção agrícola, os terremotos, os vendavais, etc., que soam causar tantas vítimas, instruem-nos, ainda, os mentores espirituais, são acidentes passageiros no destino da Terra, mundo expiatório, que haverão de cessar no futuro, quando a humanidade que habite haja aprendido a viver segundo os mandamentos de Deus, pautados no amor. Dispensando, então, os corretivos da dor. Uma vez que a destruição se nos apresenta como uma lei natural, a pena de morte é aplicada a lures, com o objetivo de eliminar os elementos tidos como perigosos, será também uma necessidade. Não. O homem julga necessária uma coisa, sempre que não descobre outra mais conveniente. À proporção que se instrui, vai compreendendo melhormente o que é justo e o que é injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância, em nome da justiça, dizem-nos as vozes do mundo maior. Com efeito, há muitos outros meios comprovadamente mais eficazes de preservar a sociedade, do que o assassínio daqueles que a prejudicam, mesmo porque todo delinquente é um enfermo da alma, e aos enfermos deve-se acudir com a medicina e não com a morte. A propósito, cumpre-se diga que, graças ao progresso social, diminuiu consideravelmente o número de povos e dos casos em que tal pena continua em vigor, e dia virá em que será completamente abolida. Esta foi a crônica do amanhecer de 14 de setembro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.